Olá. Nós vivemos hoje num mundo em que o dinheiro do jornalismo sumiu e a gente continua precisando perseguir os melhores padrões do jornalismo. Então, a gente está aqui para falar de independência, de boa apuração, enfim, de tudo que a gente considera caro ao jornalismo. E uma das coisas é que o jornalismo, com trocadilho, aí, é caro. Fazer jornalismo é uma coisa artesanal. Então, enquanto não inventarem robôs que substituam, a tal da inteligência artificial que substitua os jornalistas, né, que você vai precisar de gente treinada, qualificada, com tempo e com recurso para fazer boas reportagens. Então, eu diria isso, que o jornalismo é um produto artesanal, intensivo em gente, que precisa estar com o pé na rua e que, por isso, é caro. Só que, quando a internet chegou, né, que no final dos anos 90, já tem 20 anos, ela ruiu com o sistema tradicional de financiamento do jornalismo. Então, o que aconteceu? Antes você tinha um produto físico, que era difícil de distribuir. Então, você tinha um papel, um jornal, uma revista, que chegava na casa das pessoas ou nas bancas, que exigia um canal que só uma grande empresa podia controlar. Então, a maravilha da internet foi a independência. Nós estamos aqui hoje porque ficou muito mais fácil você criar uma agência ou um site de jornalismo de nicho que pode ser lido em qualquer lugar do mundo. Qual foi a contrapartida? Você não consegue mais vender conteúdo. É muito difícil vender conteúdo. Então, vamos dizer que um grande jornal mande um repórter para o Iraque e que ele fique lá 3 meses fazendo uma cobertura. Quando esse jornal publicar essa notícia, seja impressa ou seja online, todo mundo vai rapidamente absorver aquela notícia e vai reproduzi-la num blog, onde quiser, e vai distribuir para o mundo inteiro. Todo mundo vai poder ler esse negócio. Então, usando aqui, ela citou, ninguém é perfeito, né? Ela citou que eu sou economista, né? Os economistas chamam isso de bem público. Então, vou dar um exemplo. Imagina um farol de navio. Quando você faz um farol, ele pode servir a um navio passando, vai ver o farol, ou 1000 navios passando, vai custar a mesma coisa. Você não vai precisar de um farol por navio. E como é que você vai cobrar por um serviço que é visto mesmo por quem não paga? Então, todo mundo vê o farol, todos os navios veem o farol. E como é que você vai cobrar uma coisa que você não pode selecionar quem usufrui? Então, quando a internet chegou, o jornalismo ficou com essas características, né? De ser uma coisa que, quando você produz, ele está disponível para todo mundo, ao mesmo custo. Quer dizer, na hora que você coloca num site, o mundo inteiro pode ler, a diferença de custo é mínima, é aumentar um pouco a capacidade do servidor, mas é muito barato comparado ao resto, e você não consegue impedir as pessoas de republicarem seu conteúdo, de absorverem a sua informação e transformarem num outro produto, de te citarem, etc. Então, esse grande jornal que mandava o impresso das antigas, que mandava um jornalista para passar 3 meses fazendo uma cobertura de guerra não sei aonde, volta, publica e não consegue mais cobrar pelo custo dessa cobertura. Então, problemão, né? Qual é a solução que, no livro texto de economia, você tem para um bem público? Já tá no nome. Ele deveria ser financiado pelo governo, porque o governo tem capacidade de cobrar impostos. Então, essa discussão surgiu anos atrás de que o jornalismo teria virado um bem público e deveria, então, ser de alguma forma financiado pelo governo. Bom, eu duvido que algum dia vai dar certo, com poucas exceções. A gente cobre o governo, a nossa função é vigiar o governo, vigiar agentes poderosos da sociedade. Eu poderia dar voz para quem não tem voz, enfim. A gente não pode ser financiado pelo talvez principal agente que a gente cobre. Então, o que eu vou contar aqui para vocês é a experiência do Eco, que é um site que surgiu em 2004,
como ONG, ok? Que é sem fins lucrativos, e também, para usar a expressão aqui, é um nativo digital. Ou seja, ele já é relativamente antigo, que quando ele surgiu era uma novidade, você ter um site especializado que só de jornalismo ambiental. Ele foi criado por jornalistas tradicionais, o mais emblemático foi o Marco Sá Correia, que já tinha criado antes o conhecido No Ponto, né, que era Notícia, Opinião e Ponto, que perdeu o financiamento e virou No Mínimo, que foi um grande site que existiu durante muito tempo, muita gente boa escrevia nele, e ele era um fotógrafo de natureza. Então, ele em seguida criou o Eco, motivado por um grupo de ambientalistas que achava que deveria existir um veículo de jornalismo ambiental, que principalmente especializado numa área de meio ambiente, conservação ambiental, biodiversidade, desmatamento, etc. Então, foi uma união de ONG ambiental, no caso a Avina, e um jornalista que se interessava muito por natureza, embora tenha sido, na carreira dele tradicional, editor do Jornal do Brasil, da Veja e de outros veículos. Quer dizer, ele teve uma carreira tradicional e migrou para o jornalismo ambiental. Bom, eu comecei como colunista do site em 2004, quando ele foi criado, e há 6 anos eu passei a ser editor e participar do dia a dia da administração do site. De novo, com formação de economista, eu imaginei o seguinte, que a gente ia viver de anúncios, que a gente tinha que aumentar a audiência e viver de anúncios. Para minha surpresa, se a gente tivesse seguido esse caminho, o Eco não existiria mais. O Eco sobreviveu e está entrando na adolescência agora com 13 anos, né? Que para um veículo desse tipo é um tempo longo, né, de existência, porque existe um circuito de fundações privadas que faz filantropia e financia o Eco. Bom, aí, conversando até com o pessoal da organização aqui, que fez o aquecimento das palestras, bom, você tem um cara que é uma fundação privada, vamos dizer, vou dar o exemplo de um projeto que a gente tem hoje, a Fundação Moore, que é do Gordon Moore, um dos fundadores da Intel. Esse cara deve ter uma agenda, né? Esse cara deve querer, sei lá, dominar o Brasil, alguma coisa assim. A minha surpresa é a seguinte, a gente tem uma experiência excelente de financiamento por fundações privadas, seja a Fundação Boticário, que é brasileira, né, do Grupo Boticário, seja a Fundação Moore, que é americana, está lá em Palo Alto. E, vamos dizer assim, o meu ponto é, por que funciona? Bom, por que funcionou para o Eco? Primeiro, quando você é tão pequeno, tão de nicho, você não tem estrutura para vender anúncio ou fazer uma captação muito intensiva. Então, você precisa de um financiamento constante, que dure 1, 2, 3 anos. E essas fundações podem prover isso. Segundo, essas fundações, em geral, são formadas pelo desejo de algum bilionário, em geral, que quer fazer alguma coisa legal. Se eu fosse bilionário, eu ia querer fazer alguma coisa legal. Eu escolhia uma causa qualquer para botar 100 milhões de dólares, se eu tivesse $1 bilhão. Então, isso é uma cultura muito anglo-saxã, americana, que está vindo para o Brasil e que cria instituições que não só têm dinheiro para perseguir certas causas, como também tem gestores de terceiro setor que são profissionais desse negócio. Então, esses gestores, em geral, são pessoas que, por exemplo, na área de meio ambiente, são biólogos, pessoas com formação em meio ambiente e que foram trabalhar de gestores no terceiro setor porque gostam disso. A métrica de sucesso deles não é ganhar dinheiro, não é mostrar qual foi o lucro da fundação no final do ano. Isso é até meio palavrão. Se você sentar com ele e começar a falar muito de número de audiência, o cara fica chateado. O jargão assim, qual é o seu impacto? A sua reportagem mudou alguma lei? Alguém foi preso? Inclusive, assim, no caso do jornalismo, é até particularmente difícil, porque a gente não tem uma métrica de impacto fácil de mostrar. Se você, por exemplo, plantar árvores, você pode dizer
quantas árvores você plantou. Se você educar crianças, você pode dizer quantas crianças você educou e tal. A métrica do jornalismo é mais difícil, mas, de qualquer forma, continua o princípio mesmo. Eles querem saber quanto tempo a gente tem de impacto. Que é quanto tempo? Qual é o tipo de impacto dos projetos que a gente tem? E, então, já me deram aqui 1 minuto, né? O fato é, a gente teve uma variedade de fundações e que nenhuma delas eu testemunhei, nos pressionou, interferiu, censurou, chateou no nosso dia a dia. A única coisa que baliza são os projetos. Então, você tem que, por exemplo, você vai escrever sobre a Amazônia, está combinado isso, tem que escrever sobre a Amazônia. Mas ninguém fica ligando para dizer o que aconteceu na matéria. Há um grande pudor nisso. Então, eu queria dizer que assim, a experiência é muito boa. Aí eu teria muitas outras coisas, acho que vai ter um tempo longo aqui para conversar sobre isso, mas eu ia dar as dicas que eu acho que são necessárias para você obter esse tipo de financiamento. 1, ser uma ONG, né? No caso, uma ONG de jornalismo ambiental. 2, ter um nicho, você tem que ter uma missão específica. Se a gente tivesse uma missão muito difusa, se a gente cobrisse vários assuntos, a gente não conseguiria financiamento. 3, toda ONG tem um conselho. Esse conselho tem que ser potente. Ou seja, se a gente não tivesse ambientalistas conhecidos no nosso conselho e que têm relações com essas fundações, em momentos chaves a gente teria morrido. Então, o conselho da ONG é fundamental. E, por último, o seguinte: escolha com muito cuidado os seus parceiros, que se associe a gente de primeira classe. Investigue essas organizações que vão te financiar. Conheça os gestores, olhe no olho deles, veja se realmente a intenção deles é a que eles dizem que tem. E essas organizações existem. Então, se você tiver esses 4 itens aí que eu coloquei, né, ser ONG, ter missão, ter um conselho potente e procurar os melhores parceiros, pode ser que você também crie um outro eco aí e eu espero que surjam muitos outros em vários nichos da comunicação. Obrigado.